Oi, gente, boa noite. Me chamo Inês, sou psicóloga. Eu sou membro, junto com a Débora e com a Lara, do Instituto de Tanatologia e Luto. Sou especialista em casos de adultos também. E a gente, né, faz parte desse projeto, que é um projeto que foi criado lá em 2020, com o objetivo de promover o acesso de mais pessoas às temáticas de perdas, luto, tanatologia, uma proposta mesmo de educação para a morte. A gente tem algumas frentes de iniciativas, né? E uma delas são projetos voltados para profissionais de saúde, no sentido de capacitar, né, em relação a alguns temas que perpassam a nossa prática, como é o caso desse evento, né, o segundo encontro de cancerologia. Para a gente iniciar a segunda palestra da noite, que vai ser chamada Luto, uma compreensão ampliada do cuidado, eu gostaria de convidar a Camila Maria de Oliveira Ramos. A Camila é graduada e mestre em psicologia pela Universidade de Fortaleza, é docente em psicologia na Faculdade Luciano Feijão. Ela tem formação em tanatologia, psicologia hospitalar e cuidados paliativos. Ela também é especialista na modalidade de residência em cancerologia pelo Hospital Haroldo Joaçaba e especialista em saúde coletiva pela Unifametro e também atua como psicóloga clínica. Camila, boa noite, seja muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui participando do nosso evento. E pode ficar à vontade, quando você quiser começar a apresentação, como você quiser, o tempo é seu. Boa noite, Aimee. O som tá bem? Tá bom? Pronto. Boa noite, Aimee. Boa noite a todos os participantes de hoje, né? Eu quero agradecer, primeiramente, ao convite do Estudo de Tanatologia e Luto, justamente desse movimento de compartilhar informações, educação para a morte, para o luto, para o cuidado com o ser humano nessa temática, né? Então, fui convidada a falar um pouquinho sobre o luto, tá? E aí eu vou repassar pelas minhas experiências, possivelmente pessoais e principalmente profissionais, tá certo? E aí, gente, realmente uma conversa, venham trazer algumas informações, não tem como abordar tudo, porque estudar sobre o luto, ele é muito amplo, ele é muito diverso, então eu não vou conseguir trazer todos os pontos do luto, mas eu vou tentar minimamente trazer o que eu acredito como importante para compartilhar. Tá certo? Eu vou compartilhar aqui o slide, ver se dá certo. Aí, no caso que quando eu compartilho o slide, né, eu desapareço, é isso? O som. Já esquecendo aqui. Acontece também. A gente vai conseguir te ver, só que você não vai conseguir ver a tela. Tá o que certo. A gente pode fazer, aí você diz o que você prefere. Não tem problema, não. Tá, se alguém mandar o chat, a gente junta para o final, então? Ou a gente... Como é que você prefere? Como é que tá funcionando aqui? Muito de acordo com cada palestrante. A gente está organizando de acordo com as preferências. Às vezes a gente, né, organiza para levantar a mão, para falar, e outros, se você deixar para o final também não tem problema. Tá, ok. Enfim, vamos sentindo, tá certo? Tá, ok. Aí a gente vai trazer, só um momento. Só me diz se tá aparecendo a primeira página. Tá aparecendo, tá perfeito. Pronto. Vamos lá. E aí, o título, né, desse meu momento é Luto, uma compreensão ampliada de cuidado, tá certo? E faz parte desse segundo encontro em cancerologia, tá? Do Instituto de Tanatologia. E aí, a Aimee já iniciou me apresentando, tá certo? E aí eu vou trazer um pouquinho sobre esses meus títulos, mas não somente esses títulos, essas experiências dentro desses títulos, né? Contar um pouquinho da minha jornada bem resumidamente. Entrei na psicologia, tá? Entrei na psicologia como minha segunda graduação, né? E no meio do curso, inicialmente nos primeiros semestres, mais para o meio, né? Veio uma vontade de estudar sobre a morte, sabe? Nem o luto chegava, porque eu ainda não tinha alcance do luto, mas eu sabia da morte. Então, eu queria estudar sobre a morte e tanatologia. E da onde é que veio essa vontade, esse movimento de estudar a morte? Foi justamente da minha experiência pessoal, né? Existe uma cultura na minha família, os movimentos de se distanciar da morte, ter medo, principalmente da morte. E aí eu fui encaminhada desse comportamento geracional aí, não sei explicar essa crença geracional. Peraí, não é assim não. Eu preciso quebrar isso, sabe? E vai ser a partir de mim. Eu vou buscar estudar sobre a morte, saber o que é isso, e até entender porque isso acontece comigo, no sentido desse movimento, da minha família também.
E aí foi estudando, e aí apareceram os simpósios na época que eu participava, tanto na minha faculdade, na minha universidade, como em outras faculdades, né? Super importante a gente sair da nossa bolha, tá? Educacional, tá certo, gente? E visitar as outras universidades, faculdades, ver o que é que se está falando nos outros lugares, tá certo? E ver que a nossa bolha não é a única verdade, tá? E aí também surgiu a experiência de participar de um projeto da UFC, que é o projeto Beija-Flor, tá? Que não sei, acredito que hoje não é existente no ICC, né? Que era justamente fazer essa escuta da sala de espera da quimioterapia. E nessa sala de espera pode ter tanto familiares como pacientes oncológicos. E foi pelo Instituto do Câncer do Ceará, que hoje é conhecido como Hospital Haroldo Joaçaba. Tá? E o Instituto, o hospital, ele é referência no cuidado e no tratamento, tá, de pacientes oncológicos, tá, aqui no Ceará, e também nacional. E aí, Camila, eu terminei a psicologia e fui tentar o mestrado. Sim, voltando, antes de terminar a psicologia, o meu TCC foi justamente as vivências do luto do paciente oncológico. E eu fui ouvir esse paciente, possibilitar a voz dele, não que eu seja a agente principal que vou dar voz ao paciente, que ele só tem voz quando, né, eu vou lá pesquisar e por ser psicólogo, mas possibilitar que essa voz seja falada e seja compartilhada com outras pessoas, esse conhecimento, essa experiência, não fique só com ele nem comigo, nem dentro da minha bolha ali, acadêmica, que seja compartilhado. Então, eu fiz o TCC, submetemos a revista, ele foi publicado, ele está desatualizado, porque também eu fui evoluindo e desenvolvendo em relação à teoria do luto, né, teorias do luto, e aí foi muito importante, mas ele foi importante no meu marco, né. Entrei no mestrado, aí o mestrado eu fui estudar sobre a morte, as experiências de morte e luto dos profissionais da área da saúde, né, a segunda parte da tríade hospitalar, e a última, que foi na residência em cancerologia, eu falei justamente desses processos, o processo de lutos, em plural, dos familiares cuidadores dos pacientes oncológicos. Praticamente toda a minha parte acadêmica, minha vida acadêmica, eu fui falar sobre a tríade. Eu não vou fechar logo essa tríade, vou falar dos... E não foi só por fechar, foi porque cada momento da minha vida foi importante eu falar sobre o paciente, os profissionais e os cuidadores familiares, os pacientes, porque eu me toquei no dia que eu fui para entrevista na residência, que era do meu avô, que morreu por câncer, né, e era a minha figura paterna, tá? Os profissionais da área da saúde, porque eu fui profissional, então eu estava naquele momento em que eu estava lidando com uma perda pessoal e uma perda de um paciente que eu acompanhava, e o TCR, que foram com os cuidadores familiares, foi justamente eu acompanhar esses cuidadores, eu fazer esse atendimento também dos cuidadores familiares, né, e como as experiências deles eram marcantes, sofridas, importantes, também de vida, né, e aí foi super importante, tá? Enfim, né, formação em tanatologia, e hoje, o que é que tu tá fazendo na tua vida, Camila, hoje, né, eu sou docente do curso de psicologia, né, da Luciano Feijão, faculdade de Sobral, tanto que eu tô aqui, tá certo, sou preceptora de psicologia hospitalar, tá certo, e atualmente eu estou no Hospital Regional Norte e Santa Casa de Misericórdia em Sobral, tá, sou coordenadora do Laboratório de Estudos em Psicologia Hospitalar, também da faculdade. Também atuo na psicologia como psicóloga, tá? De forma tanto ambulatorial como na parte da sala de infusão, da medicação dos pacientes oncológicos, hematológicos, reumatológicos, tá certo? Que é lá no Núcleo de Oncologia e Hematologia do Ceará e clínica particular. Tá? Deixar falar um pouco de mim, vou falar sobre o que nos interessa, vamos lá. Vou iniciar um pouco do câncer, porque acredito que vocês possam ter visto esses conceitos, mas é só uma breve, né, resgate, tá certo? E é super importante para a gente entender onde é que a gente está pisando, para onde é que a gente está estudando, né? E aí, contextualizando um pouco, o processo de transição demográfica, né, demográfica e epidemiológica, promover alterações no estilo de vida, morte, morbidade e invalidez da população. O que eu quero dizer?
É importante, quando a gente vai estudar, né, sobre doença, sobre o paciente, a gente vê o contexto também de como foi a evolução do cuidado na área da saúde, e como foi essas transições de cuidado, de assistência na área da saúde, tá certo? E a gente vem percebendo essa transição demográfica e epidemiológica, né? Hoje, a expectativa de vida do brasileiro, ela aumentou, né? Eu acredito que seja aproximadamente dos 75 anos, tá certo? Surgiram novas doenças, que são as doenças crônicas, tá? Quando se vive mais tempo você tem para desenvolver uma doença crônica, tá certo? Então é esperado. Camila, doenças crônicas, uma diabetes, hipertensão, não necessariamente que isso só vai acontecer com pessoas idosas, não necessariamente. Um câncer, né? Porque o câncer ele pode surgir em qualquer momento e ciclo e fase de desenvolvimento da pessoa, tá? Então, o aumento da longevidade, a redução da taxa de fecundidade, o declínio da prevalência das doenças agudas e infecciosas e o aumento da prevalência das doenças degenerativas e crônicas, especialmente as oncológicas. Conforme o INCA, que é o Estudo Nacional, tá certo, do Câncer, ele é referência em relação aos dados, né, estatísticos para mostrar, e ele é muito preciso, é super importante. Os cadernos que eles constroem, que eles elaboram, são muito precisos, tem muitas informações, é importante para a gente entender sobre o câncer no Brasil, tá certo? Principalmente nas regiões, na cidade, no estado, as diferenças de gênero, as diferenças das regiões, dos acometimentos por câncer, tá certo? Então, no Brasil, são estimados 704 mil novos casos de câncer. É muita gente, mas é muita gente esse número, tá? Para cada ano, são mais 704. No próximo, 704. No triênio 2023 a 2025, sendo que 70% dos casos previstos se concentram nas regiões sul e sudeste do país. Tá? E é super importante também, porque os dados, eles mostram quais são os cânceres mais prevalentes. Isso vai falar um pouco da cultura, dos hábitos, né, de vida, alimentares, do estilo de vida, das dependências, né? Eu acho que não está passando. Deixa eu clicar aqui. Pronto, passou. Passou para você? Passou também. Passou, pronto. E aí eu vou trazer um pouco o que é a definição de câncer, que é o que vocês vão ver praticamente sempre é esse trechinho, tá certo? Câncer é um termo que abrange mais de 100 diferentes tipos de doenças malignas, ou seja, tem muito câncer, muitos tipos de câncer, tá certo? Que tem em comum o crescimento desordenado de células que podem invadir tecidos adjacentes ou órgãos à distância. Dividindo-se rapidamente, estas células tendem a ser muito agressivas e incontroláveis, determinando a formação de tumores que podem espalhar-se para outras regiões do corpo. Tá? E aí eu trago uma estimativa, tá, de 2023, região Nordeste, né? Eu vou trazer um pouquinho, eu trouxe Nordeste porque eu não sei, né, os participantes, mas enfim, eu sou dessa região, então eu trouxe, acredito que também tem pessoas dessa região para a gente entender mais ou menos como é que está aqui, né, o contexto. E aí, do lado esquerdo, para mim, né, está os homens, tá? Os locais mais recorrentes, que tem mais incidência de câncer atualmente, tá? E do lado direito, as mulheres. Ok? Só para vocês entenderem mais ou menos a quantidade de casos, os principais cânceres, tá? E aí eu vou falar um pouco agora sobre a morte. Morte, perdas e oncologia, tá? A morte, ela é um fenômeno que transcende a finitude biológica e o fechamento do ciclo de vida. O que eu quero trazer isso? A morte, ela não é somente a morte orgânica, biológica, em que os órgãos param, perdem suas funções, né? A morte, ela transcende esse pequeno recorte, né? Como se fosse pequeno. Né? Ele fala de um fenômeno que ele atravessa as nossas questões, né? Nossos aspectos históricos, culturais, antropológicos, sociais, né? Então, quando a gente fala de morte, a gente não fala somente da morte de um, né? A gente fala de morte de um, quando é uma pessoa próxima da gente, conhecida,
mas lembrar que a morte, ela é coletiva também. E ela fala muito daquela história daquela família, do indivíduo, né, do sujeito, daquela família, daquela sociedade, daquela época na história, de como eles estão organizados, de como eles observam e compreendem a morte, né? Então, ele constitui-se como um processo dinâmico e complexo. Mesmo estudos, né, feitos com a morte, ele é complexo, porque a gente não vivencia a morte. A gente vivencia a aproximação da morte, tá? E eu vou explicar melhor no próximo slide. Contato com a morte do outro é o primeiro contato com a finitude. Eu vivencio a morte do outro. E ao entrar em contato com a morte do outro, eu me aproximo, né? A história da empatia, eu nunca vou me conseguir colocar no lugar do outro, porque a história do outro é a vivência do outro, né? Mas eu me aproximo sobre o que é a finitude. E mesmo eu me aproximando, eu ainda não consigo dar conta do que é a morte, porque eu não passei. É uma experiência que vai e acabou, assim, não tem como retornar. Né? Diferente de outras experiências que a gente tem na vida, né? Ou de outros tipos de morte, outros tipos de perda, tá certo? Então, a existência humana é composta por perdas nas diversas fases do ciclo vital. Todos os dias nós estamos perdendo algo, alguém, todos os dias, desde que nascemos. Né? E aí sair um pouquinho dessa caixinha e realmente ampliar os nossos horizontes, nossas concepções, que as perdas, a morte, a gente fala de uma morte diversa, né? E a cada dia nós estamos perdendo. E como estamos lidando com essas perdas? E aí eu vou trazer um pouco dessas perdas agora. Bem, as perdas podem ser reais, como realmente acontece, né? A perda biológica, a pessoa morreu. As perdas simbólicas, né? Não é algo concreto, é uma perda simbólica. Pode ser, deixa eu dar um exemplo, um divórcio, em que eu separo daquela pessoa, né? Em uns casos, o divórcio é uma bênção, em outros é uma perda e é um sofrimento, né? Então, não é a perda somente da pessoa, né? É uma perda de um projeto de vida, projeto de família, né? Um projeto de vida a longo prazo, né? Um projeto de envelhecer juntos, vai ser um indivíduo, né? O outro que vai dar esses significados, tá certo? Outras perdas simbólicas, tirei nota baixa, não passei, não consegui aquele emprego, é uma perda simbólica. Aí tem gente que consegue elaborar, consegue lidar, ressignificar aquela perda, e tem gente que fica, enrijece e fica, tá? São experiências universais, o que isso quer dizer? Todo mundo passa por isso, todo mundo perde, tá? E algo, todo mundo perde algo, todo mundo existe, vivencia a morte, né? Mas mesmo que todo mundo vivencia a morte, ela é diferente, ela é singular. A morte para mim é diferente, para a Aimee, que é diferente para cada um de vocês. Seja ela com uma pessoa, alguém que você tem afeto, seja algum projeto, algo abstrato, né? A perda de uma casa, né? A perda de um objeto, né? Eu bati meu carro, deu perda total, e aí? Aí o que é um carro, né? Olha a vida, o que é a vida, o que é um carro à frente da vida? A pessoa saiu, né, bem, ilesa, não teve problemas. Ok, gente, que bom. Ainda bem que ela saiu bem, né, ilesa, não teve nenhum ferimento. Mas aquele carro, ela tem os seus significados para aquela pessoa. É importante que é ela que vai dizer, né? Trabalhou muito para conquistar, é a primeira pessoa da família que conseguiu aquele carro, né? Já está quitado, foi quitado um mês, então ele não tem mais dívida. É isso. E aí, por isso que muito questiona o que aquela pessoa, teve um caso agora recente, que uma pessoa tentou atravessar, nesse momento, período de cheias, né, tentou atravessar, né, e estava, não era uma lagoa, gente, era água, era uma enchente, e pensou que podia atravessar, não pôde, porque era forte e era fundo, e o carro começou a mergulhar. E aí as pessoas começaram a gritar para sair do carro, só que a pessoa não queria sair do carro. Até que ele saiu e perdeu o carro. Né? Não é só o carro, né? É a casa. Né?
Então, influenciadas pelos aspectos que são influenciadas, tá certo? Pelos aspectos culturais, socioeconômicos. A gente tem que ver esse contexto social, esse contexto também econômico, tá certo? Familiares e religiosos, ok? Então, a gente não pode ver a morte com uma lente pequenininha e direta, única, mas ampliada, de que tem vários fatores que influenciam naquela concepção do que ela entende como morte, como ela lida com a morte, tá certo? E aí, a lidar com a morte atualmente, né, eu não posso generalizar, mas geralmente o que a gente identifica na literatura e também nas falas das pessoas é o tabu, o medo da morte, né, a estigmatização. Tá? Eu não sei se vocês viram essa história, né, a história da morte, de como ela foi conceituada, né, nos períodos da era medieval, moderna, contemporânea e hoje, né? Mas o hoje continua sendo um tabu. Por quê? Porque hoje, né, pela evolução tecnológica, pela evolução da estética, várias pesquisas que são super importantes, sim, são super importantes, eles estão direcionando a questão da imortalidade. Eu não sei se vocês viram, acho que foi ano passado, não me lembro bem, que estava estudando formas de aumentar a vida, a expectativa de vida de um cachorro, de um pet. Vamos dizer que o pet, aproximadamente, dependendo da raça, vive entre 12 a 15 anos. Queriam aumentar a expectativa de vida para mais de 10. Que vida é essa que a gente está falando para aquele pet? Camilões, um pet, sim, gente, um pet. Lembra do algo, alguém, um bicho, um pet? Aí vamos colocar agora para os seres humanos. Quais são os procedimentos estéticos, cirúrgicos, né, que estão fazendo esse prolongar essa vida? E que vida nós estamos falando? Qual é a vida? É uma vida com qualidade de vida, autonomia, dignidade? Qual é a vida que a gente está postergando, né? Vamos lá. E aí, com o recebimento, né, do diagnóstico de câncer, vem algumas crenças, vem algumas fantasias desses pacientes, tá certo? A primeira é a sentença de morte, lembra do tabu? Né, a estigmatização, né? O câncer também é estigmatizado. Pessoas que recebem o diagnóstico de câncer vão morrer, estão muito mal, estão com o pé na cova, próximo a morrer, várias fantasias, várias estigmatizações. Por quê? Porque antes era isso. O câncer, eu falei da evolução tecnológica na saúde, na era da saúde, pois bem, antes não existia esse tratamento como hoje. O tratamento está muito avançado, né, em relação ao câncer. Então, antes pessoas morriam muito rápido, morriam muito jovens, morriam com muita dor, não quer dizer que hoje não exista, mas comparado com antes, é um número menor, tá? Então, eles pegam todas essas fantasias que vêm passando de gerações a gerações até hoje. E aí não é somente o paciente, a família e conhecidos, que quando sabem do diagnóstico de câncer, veem com uma sentença de morte. Aquela pessoa, a imagem dela é a própria morte. E não necessariamente, tá? Vamos lá, o indivíduo e sua família o vivenciam, tá? Muitas vezes como uma sentença de morte. Uma interrupção da linha de continuidade da saúde. A pessoa era saudável, apareceu o câncer, então interrompeu essa linha, quebrou. Né? Realmente quebrou, não é nem desviou, quebrou. Uma experiência limite que desencadeia sofrimento psíquico. E aí eu falo dos pacientes que eu já ouvi, tá certo? E os meus participantes das minhas pesquisas, né? Que falam muito, isso é muito, se repete muito, né? Abrir um chão debaixo dos meus pés. Eu caí naquele momento. Né? Eu pensei que eu ia morrer. E aí, porque é uma das primeiras reações, não é o natural, a gente não fala do que é natural, porque o que é natural, né? Mas a gente fala o que é esperado, né? Essa pessoa reage dessa forma. O que é inesperado? Que a pessoa receba um diagnóstico de câncer e reaja super bem. Ela está entorpecida, ela não teve nenhum tipo de reação. A falta de reação, a gente pode falar de um entorpecimento, a pessoa deu um torpor, ficou rígida, sem reação. Isso é um tipo de reação. Mas uma pessoa que reage bem, para mim, né, que sou profissional da área,
isso me é estranha. E aí eu vou ouvi-la, por que ela está reagindo, né? E aí ela vai trazer, e a partir do que ela traz, não do que eu acho, mas do que ela traz, ela vai dizer, eu sou uma pessoa tranquila, eu sou uma pessoa muito religiosa, ela se ancora na religião, eu tenho suporte familiar, eles me ajudam em tudo, eles vão dar seus significados ou significantes, né? O câncer só com os outros, quem já ouviu falar? Não, o câncer eu imaginava que era só com os outros, até chegar na casa, na pessoa. Né? Nunca, eu acho que ninguém pense que um dia vai desenvolver câncer. Vai o outro, o vizinho, a filha de fulano, a sobrinha, o pai, o avô, mas não chega na sua casa. Né? E aí, quando chega na sua casa? Quando chega em você, né? O sofrimento está associado à perda de sonhos e planos para o futuro e também à quebra da crença infundada, crença, fantasia, tá certo? De que doenças fatais só acontecem com os outros. Um ruim só acontece com os outros, né? O que pode dar início ao processo de enlutamento. Acho muito interessante, eu vejo uma repetição, tá? De que, e por que isso aconteceu comigo? Por que só acontece com pessoas boas? Por que não acontece com pessoas ruins? E aí o paciente falando, né? O paciente falando, eu fui dizer, o câncer ele acontece com pessoas boas e ruins. O câncer ele não escolhe, ele pode acontecer com qualquer um. Né? E além disso, para não imaginar, porque vamos pensar no imaginário desse paciente. Câncer é uma doença ruim, deveria acontecer com pessoas ruins. Eu sou boa, será que eu sou ruim? Será que eu pequei? Aí levando o pezinho para a religião e para as crenças religiosas, né? Será que é uma provação, né? Deus só dá a cruz quando sabe que aquela pessoa carrega. E aí, gente, são realmente crenças que são alicerçadas na religião. Mas tem algumas crenças que a gente pode trabalhar com o paciente, tá certo? Até para tirar essa fantasia, desmistificar mesmo, né? De que pode acontecer com qualquer um. Não foi escolhido, não foi a casa número 17 da rua São João, do bairro, né? Perdas, tá? E eu coloco no plural. O câncer, por seu caráter crônico e de tratamentos invasivos e debilitantes, defronta o ser humano com perdas e com a possibilidade de finitude da vida. Né? Esse paciente, ele não só lida com a possibilidade da sua finitude, mas de perdas diárias. Eu não falei das perdas diárias, no câncer também. As perdas se reatualizam, se atualizam todos os dias. Né? É a perda da queda do cabelo, é a perda da autonomia, é a perda da atividade laboral. O paciente ele se afasta das suas atividades, dependendo da região do câncer, dependendo do tratamento, ele tem que realmente se afastar, né? Porque tem tratamentos que são muito invasivos, tem outros tratamentos que têm muitos efeitos, tem efeitos colaterais intensos, então ele não pode realizar atividades do trabalho, não pode realizar atividades domésticas, não pode realizar atividades diárias. Sou eu que estou dizendo? Alguns médicos, eles fazem as contraindicações, né? Mas os pacientes percebem também. Quando vai andar e tem uma fraqueza nos membros inferiores, nas pernas. Quando sai de casa para fazer uma compra e está passando mal por causa dessa fraqueza, porque foi sozinho. Porque o que acontece? Tá fazendo quimioterapia, então se sentir dessa forma. Né? Não conseguia abraçar o neto ou levantar, tinha, né, esse movimento, essa atitude de pegar o neto e levantar, não podia, porque fez uma cirurgia de mama, uma mastectomia, né, esvaziou os linfonodos axilares, e aí o que acontece? Não pode fazer um movimento tão brusco, porque senão pode, né, acontecer algum problema, né? E aí, gente, eu tô colocando pequenas perdas para quem, né, Camila? Essas perdas são pequenas para quem? Para mim, que estou falando do outro, porque para eles são super importantes. Aí a gente tem que ter cuidado, né? Quando a gente vai falar com pessoas que estão passando pelo tratamento, que tem um diagnóstico. Que cabelo cresce. Gente, a gente sabe que cabelo cresce. O cabelo deu queda por causa do tratamento, não é por causa do câncer, não é doença. É o tratamento quimioterápico, ele, né, faz com que você perca os fios
os fios do corpo, não os pelos do corpo. Não necessariamente todos os tratamentos quimioterápicos, nem todas as regiões, tá ok? O que é mais esperado é no tratamento de câncer de mama. E aí a besteira cresce. Mas para aquela mulher, o cabelo é a imagem dela. Para aquela mulher, o cabelo diz sobre ela, sobre o feminino, o que ela vê como feminino para ela, a autoimagem dela. Então, quem sou eu para dizer? Se ela falar uma coisa, ai, eu prefiro minha vida, eu prefiro a minha cura, minha saúde do que cabelo. Ela que está dizendo. Mas eu não posso falar da experiência do outro, eu não posso falar sobre a dor. Ai, tem tanta gente pior do que você. Você está aqui fazendo tratamento, tem acesso à saúde, você poderia estar no SUS, que é um pouco mais difícil. Tem tanta gente que está morrendo, internada. Sim, sabemos que tem, sim, pacientes em situações piores, mas aqui a gente não vai fazer comparação, a gente vai acolher aquela dor do outro. É de um para um, né? De um e coletivo. Tá? Naquele momento não é o coletivo que se presentifica, é de um para um. Psicólogo, paciente. E aí lembrar também, se acaso vocês entrarem em contato com essas pessoas, tá? Eu vou falar outra coisa. Os estigmas, né? Eu lembrei de um paciente que ele falou, ele não tinha tanta compreensão, tá? Gente, tem muita gente que não tem acesso à educação e principalmente à informação. Então, eles chegam realmente muito ansiosos, com medos, preocupados. Tem um paciente que chegava altamente ansioso, se tremendo, e aí eu fui ouvi-lo e fiz uma psicoeducação. Falei das possibilidades, dos efeitos da quimioterapia, falei do câncer, falei da autoproteção, né? Que quando eles saíam, ó, para você ver, que quando eles saíssem em ambientes públicos, eles usassem máscara. Câncer não é contagioso, mas a máscara é proteção para ele, porque a imunidade, ó, reduz. Então, a gente pode ser o problema para ele não vai ser problema para a gente não vai se contagiar. A gente pode levar problemas para ele, então ele tem que se proteger. Ele, eu sim. Parece que, tipo assim, ó, né, abriu um mar de... Tá? Então, muitas vezes, a gente tem que começar do zero com aquele paciente. Tá? E pode ser que ele não consiga compreender tudo. Por quê? Questão realmente de informação, questão cognitiva e emocional. Tem pacientes que vão para consulta, gente. Então, você foi para consulta? Foi. O que foi que o médico falou? Não sei, não falou nada. Eu, sério, o médico não está falando nada para você, um oncologista médico? Não. Aí eu vou falar com a acompanhante, falou tudo. O que fui falar com o médico? Minto, fui falar com o médico. O que eu falei tudo, falei disso, falou, e eu, mas é porque ela é muito nervosa, e eu, aí depois eu fui trabalhar novamente. Eu falei, ó, na próxima vez que você for, tá acontecendo alguma coisa que você não consegue ver, não, é porque eu fico muito nervosa, e na hora que eu fico nervosa, parece que eu fico surda, eu fecho meus ouvidos, eu quero sair, e ela não presta atenção, porque ela não tá conseguindo reagir bem àquela informação, e aquele contato com o médico oncologista, que a qualquer momento pode dizer assim, o tratamento não tá dando certo, né? Então, eu oriento para esses pacientes que têm dificuldade de assimilar por causa emocional também, sofrimento psicoemocional, levar um acompanhante, para que esse outro possa ouvir. Nesses casos. Nos outros casos, a gente promove a autonomia desse paciente, né? Não deixar somente nas responsabilidades do acompanhante. Vamos lá falar sobre um pouco o luto e a oncologia, tá? Essa é uma definição mais conhecida sobre o luto, tá, atualmente. É uma diversidade de processos ocasionados por uma reação frente à perda de algo, alguém com quem se tem um vínculo afetivo, por morte real ou simbólica. Reação. Tá? E aí, gente, reação, eu falo sobre reações e sinais, não sobre sintomas. Eu vejo algumas literaturas que falam os sintomas frente ao luto, patologizando o luto. Né? E a gente está vendo esse movimento, né, dos manuais de patologizar o luto como um transtorno.
E aí fica o questionamento. Isso ajudaria a pessoa que está em processo de luto, de tipo assim, ai, nós estamos validando o luto, olha como o luto é importante. Né? As pessoas, elas desenvolvem luto. Ou a gente está patologizando, tipo assim, mostrar, evidenciar, dar um enfoque, sabe? Dar atenção e importância ao luto. Por outro lado, a gente está patologizando um processo que pode vir a acontecer com qualquer ser humano. É recorrente. E aí, se eu patologizo esse processo, né, vivencial, experiencial dessa pessoa, eu posso vir a direcionar uma doença. E não ouvir aquele indivíduo. Ah, é uma doença, medicação, tantos meses, temos sintomas testados, e são só direcionadas para a parte do tratamento, para a parte orgânica. E do tratamento psicológico, mas não é visto como escutar aquele indivíduo, ver a subjetividade dele, ver a singularidade dele, ver a história de vida dele, ver ele e não a doença. Quando a gente fala do luto, a gente fala do luto atravessado à pessoa. A gente vê a pessoa, não a doença da pessoa. Eu só vejo a doença. Não, estou vendo a pessoa que está vivenciando o luto. Então, eu não concordo. É isso que eu quero dizer no final. Falei tudo isso para dizer que eu não concordo, né? Essa patologização e ele ir para os manuais, né? Da psicologia, da psiquiatria. Enfim, vamos lá. Será entendido como processo vivido após o rompimento de um vínculo, seja como uma pessoa em si, ou uma abstração, como projeto de vida, saúde, grupo de pertencimento, o grupo que a gente né, que a gente se faz pertencente, e isso a gente vê desde a época do colégio, de criança, e principalmente na adolescência, que a gente quer fazer parte de um grupo, né? E até acho que acredito hoje, né? A identidade pessoal ou familiar, entre outras, tá certo? Só para reafirmar o que foi falado antes. Vamos lá. O luto pode ser compreendido como um entrelaçamento de reações psíquicas, conscientes e inconscientes, suscitadas, ou seja, decorrentes, né, para uma perda significativa. Não somente psíquicas, tá? Tem reações e sinais religiosos, cognitivas, comportamentais, emocionais. Gente, eu vou falar igual o Ceará, é uma ruma, é muita diversidade de reações. Tá? E essas reações são importantes para a gente identificar, não determinar. Ah, ele está sentindo isso dessa lista. Ah, ele está com luto. Não. Ele está apresentando insônia, dificuldade de comer, está tendo alucinações, tá? Ele precisa de um cuidado, tá? Eu falei que eu sou contra a patologização do luto, né? Mas eu não sou contra em relação ao cuidado do luto. Então, dependente do luto, né, se o paciente, a pessoa está desenvolvendo um luto complicado, em que ele está sofrendo, está paralisando a vida dele por muito tempo, é importante ele ser cuidado pela psicologia e psiquiatria também, ok? Geralmente é vivenciado como um processo doloroso que transcende o campo individual e repercute na vida de todos que os convivem, né? Direta ou indiretamente, como uma pessoa que vivencia a terminalidade, enfim, né? Embora faça parte da existência humana, é uma experiência árdua, dolorosa, indizível, irrepetível. Ela é indizível, muitas vezes não se dá palavras no luto, e aí isso envolve um trabalho, um processo, que eu digo assim, um processo dessa pessoa começar a dar palavras, a dar significados, a trazer, né? Porque essa experiência realmente indizível para essa pessoa. Além disso, é irrepetível. Como assim, Camila? A pessoa perdeu, vamos dizer assim, perdeu um parente, 6 meses depois perdeu outro, 2 meses perdeu outro, então já todos parentes, né? E vamos dizer que é o mesmo grau de parentesco, né? Tio, vamos colocar assim. Ele está tendo várias perdas de tios, né? Então é repetível, né? Tá perdendo, mas coisa. Não, gente. Cada pessoa, cada. É, é o vínculo com aquela pessoa, tá?
pela doença. O diagnóstico de uma neoplasia interrompe bruscamente a linha da continuidade da pessoa do que ela entende como normal. Não é o normal da sociedade. Também tem a sociedade, né? Mas a gente tem que fazer essa diferença. Existe o que é normal, ou seja, de normal na sociedade, e o que é normal daquela pessoa, tá certo? Podendo provocar intenso sofrimento físico e psíquico. Eu não sei se vocês já ouviram sobre o conceito, o termo mundo presumido, que é de Parkinson, é muito falado também pela Maria Helena Franco, tá certo? Sobre esse mundo presumido, esse mundo que eu presumo, né? Que eu planejo, que eu tenho essa concepção de controle, sendo que a gente não tem controle de nada na vida, né? Tem essa concepção de controle, né? Que está dentro do meu controle. E aí vem uma doença, vem uma perda, quebra esse mundo presumido. Né? E pode desenvolver esse sofrimento físico, psíquico, emocional. Entre outros, né? Caso de câncer, a experiência do adoecimento gera luto. Pode vir a gerar, tá? Aquela pessoa tem, e também os recursos que ela tem. Né? A perda é uma crise. Como é que está as estratégias adaptativas daquela pessoa? E as que ela tem, elas conseguem dar conta daquela crise, daquela perda, de todas as repercussões dela? Não. Ou a gente buscar junto com esse paciente quais são as estratégias adaptativas dele. Ai, eu tenho suporte de apoio, ó, massa, presente, eles realmente são presentes. E presença não é somente física, corpo físico, porque tem muita gente na nossa vida que é corpo físico, mas parece que é uma porta, né? Mas tem outras pessoas que vivem em outro estado do outro lado do mundo e mandam mensagens, ligam. Então, o que é ser presente? Tá? Então, tem familiares, e aí não lembrar que a rede de suporte é só família, né? Que existe também famílias e famílias, tá? E tem não famílias. Tem gente que é sozinho no mundo. Gente, tem gente que é sozinho no mundo e não pode contar, porque não tem família. Mas pode contar com os vizinhos. E isso é muito massa. Isso foi muito legal no caso de um paciente, sabe? Um paciente de cuidados paliativos e tudo, e ele tinha perdido a mãe tinha morrido, né? E ele tinha dificuldade, tipo assim, ele tinha realmente, como é que eu posso dizer, não tinha educação, não teve acesso à educação, conhecimento, então algumas coisas eram muito, assim, difíceis para ele compreender, para ele dizer, para ele manejar, resolver, né? E quem estava cuidando dele eram os vizinhos. Tinha um vizinho que era um anjo. Eu tô dizendo, eu que estou nomeando, era um anjo. E aí, o que acontece? Esse paciente, ele ia... Ai, deixa eu lembrar para onde. A Casa do Cuidado, em Fortaleza. A Casa do Cuidado, né? Que foi justamente, eles vão lá, em época de reabilitação, enquanto eles melhoram, ou encontram outro lugar, ou até o retorno para casa, né? E eles saem do hospital para a casa de cuidado. É somente dessa forma, trajetória? Não. Mas esse paciente, né, ele só poderia ir para a casa dele quando ajeitasse a casa dele. Por quê? O banheiro dele não tinha uma pia. Não existia privada. Era um buraco. Não tinha, assim, ele não tinha, como é que eu posso dizer, questões básicas de sobrevivência, né? A gente, muitas vezes, se queixa, a outra falando, se queixa tanto, ele não tinha um banheiro, e ele não podia ir para casa por causa disso. Ele não tinha uma estrutura boa para cuidar dele, para ele não cuidar, para ele estar, né? E aí mandou para casa de cuidar. Só que ele não quis ir, mandou não, encaminhou, né? A gente não manda, encaminhou. Só que ele não quis ir, porque ele pensou que ia ficar lá, e, enfim, vocês sabem dos nossos estigmas também, das nossas fantasias, e fantasias da sociedade, né? O que é essa casa do cuidado? É um asilo? É um hospital? É o quê? Né? E aí a gente chamou novamente esse vizinho, a gente fez uma reunião com ele, tá certo? Para ele nos ajudar. Por quê? O vínculo era com ele. O vínculo, assim, muito forte, era com esse vizinho. E a gente pediu que quando o paciente fosse encaminhado, fosse o dia dele ir para lá, ele fosse junto. Para estar junto. Para dizer que ele não estava sendo, vamos dizer assim, né, abandonado, jogado. Que era um lugar que era seguro e que ia cuidar dele. E aí ele super topou. E a gente falou, eu sei que, a gente falando, né, eu sei que você já fez tanta coisa, eu sei que faz tanta coisa por esse paciente, a gente tem que pedir só mais um favorzinho.
acompanha ele, é só para acompanhar. E aí, aparentemente deu certo. Vamos lá. Luto oncológico. Um vínculo significativo que se rompe frente ao diagnóstico oncológico é da ilusória posição de nunca adoecer, nunca se reconhecer frágil, né? E o que é ser frágil, né? O frágil físico, né? Tem pessoas que falam, pacientes que dizem, eu nunca fui para um médico, nunca fiz um exame de sangue até aparecer o câncer. Nunca imaginei que isso aconteceu comigo, eu sou forte. Olha o que aconteceu. Eu tenho uma bolsa aqui, né? Então, tem pessoas que acreditam que nunca vão adoecer, né? O luto se instala desde o diagnóstico, tá certo, gente? Não é um processo de luto único, vamos lembrar disso, tá certo? Mas é um processo que vai se reatualizando a cada nova perda, a cada nova etapa de tratamento e de adoecimento também, tá? Então, constitui um processo vivo, ele é vivo, ele não acaba, ele só se reatualiza, tá? Para sempre, Camila, não, para sempre é muito, né, rígido, muito, enfim. As características podem ser imprevisível, sim, estável e intersubjetivo, tá? Vamos lá, o luto pela doença. O luto pela doença diferencia-se daquele vivenciado de uma perda repentina. Existem perdas repentinas, né? Uma morte repentina, de trânsito, de um desastre, enfim. Devido o primeiro, o luto, né, da doença, dá de forma lenta e gradual, tá? Dependendo unicamente do tempo, tá? Geralmente, né, as mortes de câncer, né, por câncer, quer dizer, e o luto, ele se dá de lenta e gradual. Então, existe um tempo, né, para você lidar com aquela perda, né, de mim e do outro, né, sendo gradual. Quando se tem informação, né, e quando não tem, quando tem a conspiração do silêncio, o pacto do silêncio, e aí? Como é que a família vai se despedir? Como é que aquele paciente ele vai se despedir e resolver as suas demandas que a gente tem demanda, gente. E com certeza temos demandas abertas. E ele também. Teve um caso, eu vou falar bem rapidinho, que teve uma familiar que acompanhava esse paciente, tá certo? E ela não dizia como estava o quadro dele clínico, como é que ele estava. Ela sabendo que ele estava grave, que era um câncer altamente avançado, enfim. Não era falado para o paciente, nem para a família nuclear, esposa, filhos. Até que ele, né, começou a apresentar o sintoma, passou muito mal, morreu. Foi para o hospital, morreu no mesmo dia. Foi uma morte repentina? Foi. Mas foi uma forma lenta e gradual para essa pessoa, que ela silenciou. O sofrimento daquela família, que não, mesmo com câncer, mesmo fazendo tratamento, que não esperava, não foi muito fácil para elas. E nem para a gente manejar essa dor do outro. Tá? Então, eu acredito muito que o mais importante é o diálogo e a comunicação. É claro que tem exceções, mas exceções podem ser trabalhadas junto com a equipe, com a família, tá? E o psicólogo também, né? E o segundo, a pessoa que recai a causa do luto ainda se encontra viva, né? Enfim. Redefinição de si. A parte mais crítica desse processo é a redefinição de si mesmo, feito pelo paciente adoecido, né? Ele vai se redefinir, né? Redefinição consiste em apagar a visão que tinha da pessoa que costumava ser, sim, porque tem muitas perdas, muitas transformações, tá? Então, a pessoa, ela se transforma, né? E muitos querem entrar em contato com aquela pessoa antes do diagnóstico, do tratamento, né? Eu não sou mais o mesmo, né? A minha vida não é mais a mesma. Tá? Eu não era assim. Essa imagem, essa redefinição de si corporal, né? Imagem corporal, né? Como essa imagem também dessa pessoa, da autonomia dela, da qualidade de vida dela, e também da questão da personalidade dela, da saúde mental dela. Então, tudo se transforma para ela e para o outro também que está acompanhando. Percebe essa mudança também, né? A visão que tinha da pessoa que costumava ser. E desenvolver novas concepções de si próprio. E aí é super importante esse desenvolvimento de novas concepções de si próprio, quando são satisfatórias, né?
Quando ele souber essas questões de perda e perda e perda, é super importante ele entrar em contato com essas questões, com essas demandas, mas que ele possa, juntamente com o psicólogo, se possível, né, tiver esse profissional, Camila, é só porque o psicólogo... Não, se ele conseguir fazer junto com o suporte, né, apoio social, familiar, ok. Se não, o psicólogo pode auxiliar nesse processo, tá? Então, é ele que vai fazer, ele vai auxiliar nesse processo, né? Mas desenvolver, ressignificar, se autorressignificar e ressignificar a doença, o tratamento, e aí a gente encontra pacientes que dão outros significados, viu? Que inclui as limitações impostas pela doença e as mudanças físicas, emocionais e cognitivas. Eles trazem essas limitações, mas além de limitações, eles trazem esse novo significado, o que foi a experiência de estar adoecido, o que é que essa doença trouxe de bom para ela, né? Enfim. Mas doenças físicas e mentais estão sendo atribuídas à experiência de um ente querido, né? Os sentimentos e os comportamentos ocasionados pelo luto pode estar mascarado nas queixas relatadas aos médicos. Isso pode ocorrer devido à dificuldade de vida elaborar o luto, tá? Ou à falta de conhecimento sobre o processo de lutamento, tanto do indivíduo como também do médico, né? Nem todos os médicos estão aptos a trabalhar com luto, nem a trabalhar, acolher ou respeitar, né? Teve uma questão que teve um óbito de uma pessoa jovem, uma mulher de 30 anos, por Covid. E aí, depois da comunicação de óbito, estava lá a psicóloga, né, para poder manejar e acolher aquela família. A mãe, ela estava paralisada, olhando para o nada, entorpecida, porque essa é uma reação que pode vir a acontecer, o choque. O marido estava em desespero, chorando. E aí eu fui me preocupar com o marido, né? Mas aquela mãe estava entorpecida. E os outros familiares estavam chorando. Depois de todo o acolhimento, direcionamento, né, também das orientações da funerária, porque tem que, né, infelizmente, tem que dar orientações da funerária e tudo isso, o serviço social nos auxilia não. É um trabalho também deles, né? Eu voltei para o meu setor e o médico, como é que uma mãe perde uma filha jovem e reage daquele jeito? Mas ela estava paralisada, ela estava em sofrimento. Se é que não estava medicada, né? E aí medicam para não sentir e ela sente muito mais forte depois, né? Quando a medicação passa, tá? Então, existem essas informações, tá? Vamos lá. Aconteceu algo aqui, peraí. E aí eu trago um pouco do luto da família do paciente oncológico e falo também que esses lutos também, né, do paciente oncológico, né, luto pessoal de cada indivíduo, né, o luto pessoal, individual de cada indivíduo, a da mãe, a do marido, do tio, do filho, né, o pai que morreu, e o pai era a única pessoa que era o responsável legal, né, daqueles filhos, não existe mãe. Eu, gente, como é que vai ser? Aí depois, na comunicação de óbito, estava lá o tio direcionando que a filha tem que se tornar mãe do irmão. Mas a filha, ela é jovem, ela era muito jovem. Eu nem sei se ela era maior de idade, mas eu lembro que era muito jovem. Eu, olhando assim, o cara, ela não tem a função de mãe do irmão. Ela pode cuidar, ajudar, mas ela também tem que ser cuidada. E ela não deve assumir esse lugar, mesmo sabendo que vai ser. E aí, eu fiz essa intervenção. Ela não é mãe do irmão dela, ela é irmã. O irmão dela precisa de cuidado, mas ela também precisa de cuidado. Então, olhem para ela também. Né? Luto pelas mudanças inevitáveis da dinâmica familiar. Né? A família, ela muda. Né? Dinâmica familiar, o pai era o provedor, a mãe é a cuidadora, o pai sai porque tem que se internar, está fazendo tratamento, é afastado, e agora quem provém essa família não tem nenhum provedor. A mãe tem que sair, adoece, ela é a cuidadora, e aí quem vai cuidar desses filhos é o pai, é a irmã, quem é? Então, existem realmente muitas mudanças, né, nessa dinâmica familiar. O filho que cuida, né, é super importante ver isso. O luto social, né, essa pessoa, quem é ela dentro dessa sociedade, né? O luto religioso, tá certo? Eles trazem sobre esse luto religioso, atravessando a questão da religião, dessa perda, desses significados dessa perda desse paciente, e luto pela futura perda concreta. Eu não trouxe o conceito aqui, porque eu pensei que ia ficar muito grande, e está, né? Enfim,
Porque são muitas informações, gente. Mas o que é o luto pela futura perda concreta? É um luto antecipatório, ele antecipa a perda. O que quer dizer isso, Camila? Esse luto, ele apresenta as mesmas reações. Essa é uma perda ainda, é uma perda futura. Né? Luto antecipatório é muito importante e acontece muito nessa questão de adoecimento crônico, tá certo? Por quê? Porque resolver questões pessoais, né? Camila só acontece a paciente também. Ele sabe, né? Então pode dar uma angústia e a gente está acolher para fazê-lo aceitar a morte dele. Seria importante, seria, gente, mas não pode fazer isso. O meu dever é fazer ele aceitar. Que ele possa lidar, que ele possa não sofrer tanto. E vai ser desse nem sei não. A gente não tem controle sobre isso, porque o outro é sobre o outro, não é sobre mim. Não necessariamente é somente sobre o meu trabalho, é sobre o outro também, né? Eu ia falar sobre outra coisa de resolução, de resolver, mas algum momento vem ou não. Ou se perdeu agora. Vamos lá. E aí, gente, daqui alguns movimentos para elaboração do luto, tá? Não necessariamente isso é a regra, ou é só isso. Mas achei muito legal que a Cláudia Tavares, esqueci o segundo nome dela, mas é a Cláudia Tavares, Cláudia Tavares, que é uma psicóloga, ela também é reconhecida, tá? De trabalhar com pessoas enlutadas, e ela fala muito sobre, né, atentar-se para a comunicação da dor, é super importante, aquela comunicação da dor, não só dor física, mas a dor total, e aí eu acredito que vocês entraram em contato com o conceito da Cicely Saunders, né, sobre o dor total, que é uma dor não somente física, mas é uma dor emocional, espiritual, social, psicológica, certo? Em que o mercado dor e essa sonho também possa deixar aí, né, que é a história que a realidade,
Eu vou tentar ser a câmera, tá? Para ver se a gente... Agora eu não sei, né? Onde foi Pronto. que vocês Mas assim, viram ver. agora pelo menos o teu áudio está bem melhor, porque ele estava cortando muito antes Acredito. de cair. Pronto. Tá ok? Tá ótimo. Pronto. Me sinaliza, viu? Aí, qualquer coisa. Tá. Vamos lá. Vocês conseguiram pegar essa parte, mesmo que estava meio instável? É, Nessa slide importante. ficou bem estável. Se der para Para falar um pouquinho repetir. sobre isso. Pronto, ok. Vamos lá. Eu estava falando, né, sobre os movimentos para a elaboração do luto, tá certo? E tem a Cláudia, eu só não estou lembrando do outro nome dela, sobrenome, Tavares, tá? Uma psicóloga muito reconhecida, né, que trabalha com pessoas enlutadas, tá certo? Ela também faz parte da Sociedade Brasileira de Oncologia, tá? E ela traz esses, eu coloquei como movimentos, tá? Não trabalho, nesse processo de elaboração do luto, né, que a gente está acompanhando desse paciente, tá? Então, é super importante atentar-se para a comunicação da dor, né? Não faz parte do que ela fala, faz parte de outro autor, tá? Depois que eu vi o que eu fiz aqui. Mas é super importante essa comunicação, que esse paciente fale sobre essa dor, e lembrando que dor não é só orgânica, tá? Existe a dor, a Cicely Saunders, para quem vocês conhecem, que é pioneira no movimento dos cuidados paliativos modernos, né? Ela fala justamente, e ela foi a que elaborou esse conceito da dor total, né? Uma dor que envolve a dor física, a dor emocional, psicológica, religiosa, espiritual, quer dizer, religiosa da religião, né? Espiritual. E aí ela fala dessa dor, né? Dessa dor total, dessa totalidade, dessa integralidade, né, que não é só a dor física. Quando o paciente ele fala sobre a sua dor, que está doendo, o que está doendo, né, tem medicações, né, tem medicações muito fortes, mas ele não dá conta dessa dor. Então, essa dor realmente é física, tá? Então, vamos lá investigar e poder trabalhar isso, né? Deixar aí o que não está atualizado, tá certo? Realmente deixar aí o que está impedido, o que está obstacularizando, né, essa elaboração do luto, tá certo? O que está trazendo mais sofrimento para o enlutado, deixar vir o novo, aceitando a nova realidade. Camila, você não acabou de falar que a gente não faz o paciente aceitar, a gente não faz o paciente aceitar em nada na vida, nem o diagnóstico, nem tomar medicação, nem, ele não está comendo, vai lá, faz ele comer. Eu, não, o psicólogo não faz isso, não. Eu vou entender por que ele não está comendo. E a gente vai trabalhar os resultados, as consequências das tomadas de decisão do paciente. Né? Quando a gente vai ouvir, são outras questões, né? É muito mais, enfim, muito mais para além. E aí depois a gente até consegue com que ele possa ter atitudes mais saudáveis para ele, tá certo? E aí, sobre o aceitar a nova realidade, lembrando que a gente vai acompanhar esse paciente, né? Que ele saiba minimamente todas as informações sobre a doença, sobre o diagnóstico, o tratamento, sobre o prognóstico, sobre tomada de decisão do que ele quer para a vida dele e o que ele quer para a morte dele, né? Para o processo de morrer. Né? E ele pode chegar no último dia e não aceitar. Ele pode aceitar e no outro dia eu não quero. Ele está lá, amparando, acolhendo, presente com aquele paciente, tá? Se ele quiser aceitar, né, conseguir lidar, a gente também está lá. Tá? Exercitar a capacidade de aprender a estar no presente, né? A gente se presentificar o elitado, tá certo? Não ficar morando no passado e nem nessa falta, ok? Camila, tem que ser. Não, gente, é processo, leva tempo, tá certo? E o tempo, Camila, é individual, ela é subjetiva. Meu tempo é diferente do outro. Cada um tem um tempo de aprender. E por que cada um não pode ter o tempo de sofrer? Aí porque é mais fraca. Não, não é mais fraca. Ela tem o tempo dela, tem as formas dela de lidar, ela tem história de vida, tem as estratégias dela, né?
ela está em momentos de vulnerabilidade. Por que não aceitar e respeitar o momento de vulnerabilidade do outro? E principalmente da gente, por que não respeitar a nossa vulnerabilidade? Aceitar a nossa vulnerabilidade, aceitar as nossas emoções, sejam elas vistas como ruins, né? A tristeza, a raiva. Isso é uma forma da gente cuidar de si também, né? Não é fraqueza. É saber que nós temos, sim, momentos, estratégias adaptativas, temos momentos que somos fortes, mas tem momentos que somos mais vulneráveis. E também está tudo bem acolher essa vulnerabilidade, tá? Sendo o outro e a minha, tá? Como ver um paciente chorando e você, não chora não. Deixa ele chorar. É o momento dele, é importante, viu? Criar condições favoráveis para construir e desenvolver as relações com a vida de forma mais reflexiva, né? Despertar é acordar, fazer acordo com as circunstâncias da vida, mesmo diante do que não gosta. Tem muita coisa que a gente não gosta de fazer, não é verdade? Pagar boletos, pagar impostos, às vezes trabalhar muito cedo, não é isso? Pegar um trânsito lotado, ou um ônibus lotado. A gente não gosta, mas a gente tem que aprender a lidar. Ou a gente aprende a lidar, ou a gente sofre com ela. Né? E aí? Isso é de sofrer todos os dias. Não é um sofrimento pontual. E aí? É de sofrer todos os dias. Como é que vai ser? Então, lembrar que tem coisas que a gente não gosta, mas fazem parte dela. Mas que não é só as coisas ruins ou coisas que não gosta que fazem parte da nossa vida, né? O processo de luto é se relacionar com as imprevisibilidades, porque a vida é imprevisível. E o luto também, né? E se preparar para mudar de ideia. Né? Nós estamos em constante mudanças, né? E no luto também, que a gente possa mudar de ideia, né? De concepção naquele momento. Mas tudo leva tempo, né? É processual. O luto não é necessariamente ruim, mas uma travessia, tá? É importante atravessar. Ai, mas Camila, é tão difícil atravessar. É uma linha, é um caminho tão tortuoso, obscuro, ruim, sofrido. Mas vamos atravessar? É importante atravessar, né? E você não vai estar sozinho. E aí a gente atravessa. Difícil, tortuoso, obscuro, mas super importante para a gente chegar no outro ponto. E não ficar também nesse ponto aqui de sofrimento, nesse sofrimento de conforto ou um sofrimento de conforto, já que é o único sofrimento que eu conheço, então não é meu lugar de conforto, né? Será realmente que é um lugar de conforto? Não é um lugar paralisante, né? Que enrijece você, e você está em plena angústia. Então, vamos atravessar, né? O luto não despreza nem o ganho, nem a perda. E para finalizar, gente, a minha fala, eu vi esse texto hoje da Gabriela Caselar, toda psicóloga conhecida também. Ela faz parte do grupo, né, da instituição Quatro Estações. Se vocês não conhecem, conheça. Ela também escreveu alguns livros, agora não estou lembrando agora. Os Lutos Vulneráveis. Muitos livros, gente. Eu tenho 2. Alguma coisa da empatia, não estou lembrando agora, porque deu né? Mas é muito importante, porque ela traz, gente, qual é o diferencial dos livros dela, né? Do que ela escreve, junto com outros autores. Ela trabalha lutos, gente, diversos, altamente diferentes. Muito importante, muito importante. É muito importante a gente ver que não é só o luto de um paciente oncológico, né? Mas tem muitos tipos de luto que a gente nem imagina que possa ter. E ela está lá escrevendo, junto com outros autores. Então, isso é muito importante, tá? E aí ela falou sobre isso, tá? E aí lembre-se sobre a perda de um amor, não do amor romântico, tá? Não de um parceiro, pode ser do parceiro, mas lembrando que o amor é você que vai nomear quem é esse amor. É seu pet, é sua vida, é seu pai, sua mãe, seu filho, seu marido, seu namorado, né? Sua escolha de vida, seu projeto de vida, seu projeto de trabalho, enfim. O amor é você que vai dar o significado. Como vivemos a perda quando vivemos a perda de um amor, né, nos retiramos da vida. Não é uma escolha, mas uma necessidade. Nos é imposta quando o chão nos é arrancado. O luto exige isso. Para seguirmos, precisamos nos retirar. Antes de um julgamento, a vida que segue, desajustamos quase tudo. O relógio, o compasso do coração, o circuito dos pensamentos, o sentido da vida, a fé, a possibilidade de amar e ser amado. Nos retiramos da vida para nos reconciliarmos
com ela, em ela. Para isso, precisamos nos achar dentro de nós, dentro da dor, para absorvê-la e compreendê-la e assim transcendê-la. É a partir desse processo que podemos voltar à vida, aos poucos, no tempo subjetivo para uma adaptação genuína. De forma poética, ela falou um pouco sobre o luto, sobre as repercussões do luto, e como é importante a gente entrar em contato com a dor, mesmo que ela seja muito dolorosa, difícil, né? A gente se reconhecer, se reencontrar, a gente tem que entrar em contato com o que mais dói, com o que é mais obscuro na gente. A gente que a gente possa compreender e proceder, transformar, né? Se transformar, né? Mesmo assim, respeitando o quê? O tempo do outro, o meu tempo. O meu tempo não deve responder ao tempo do outro. Deve responder ao meu tempo, à minha necessidade, né? E é isso, gente. Finalizo minha fala hoje. Como falei, né, isso daqui são algumas referências que eu trouxe, tá certo? E aí, esse é meu contato em minha rede social. Quem quiser me seguir, eu posto algumas coisinhas da minha rotina, às vezes escrevo, enfim, né? Se não tiverem nada melhor, me visitem, tá? Lá, eu finalizo minha fala. Estou aberta a questionamentos, a dúvidas e a críticas também. Pois, Camila, muito obrigada pela sua apresentação. Foi uma apresentação muito rica, que fez a gente pensar muito sobre os aspectos plurais mesmo do luto, né? O luto ali não é só pela perda de alguém, a gente vivencia lutos cotidianamente, alguns mais intensos, outros menos, né? Mas sempre o luto diante de uma coisa que é significativa. E eu acho muito bonita essa ideia, é uma ideia que eu gosto muito também, de pensar o luto como uma travessia, de uma experiência, né? Que ora a gente vai precisar olhar para essa perda, sentir essa dor, mas ora também a gente vai precisar seguir em frente, olhar para frente, que não é uma experiência só de perda, mas de aquisição, de ganho, de adaptação. Eu acho que essa é uma visão muito bonita. E sobre o livro Gabriela Cagelato, que fugiu o nome, é o Resgate da Empatia. Resgate da Empatia. Isso. O primeiro gente... e o mais... Pode falar. Não, é isso mesmo, porque tem uma hora que dá... Não, 4 da noite também. Né? Tem 2 livros que eu quero compartilhar com vocês, que eu achei muito importante, tá certo? E eles são recentes, tipo assim, 2022. Né? Essa é Reflexões sobre o Luto, que é da Maria Helena Franco, tá? Não sei se tá vendo aqui, vou tentar aproximar aqui. Ixi, desfocou. Enfim, tentei, desfocou, tá? E esse daqui, tem um que eu sou doida por ele, mas ele é caríssimo, porque ele é de Portugal. Enfim, mas um dia quem sabe. E esse daqui, ó, Processo Psicológico do Luto. Muito interessante, porque ele traz teorias e práticas, né? É importante a gente entrar em contato com os diversos tipos, né, de luto, mas também quais os tipos de intervenções que a gente pode realizar, né? Se a gente quiser seguir esse caminho também. Desculpa, não, que é isso. E só para passar um pouquinho dos comentários, né? Tiveram vários aplausos para a sua apresentação. O Felipe comentou que foi maravilhosa a apresentação, o Rafael agradeceu pela aula. E a gente está com esse espaço aberto, né? Se alguém tiver mais alguma dúvida, alguma questão que quiser colocar, pode abrir o áudio, mandar pelo chat, como vocês preferirem. Acho que ninguém tem dúvida. E tá tudo acho bem. Que tá todo mundo... É sobre isso. É sobre isso. Muito obrigada pela participação de vocês. Camila, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui. E enriquecer ainda mais esse encontro, né? Eu acho que tem uma pessoa que quer falar, a Maria Pesano. Camila, pode falar. Tem esse aqui também que é fantástico, que é da dona Maria Helena Franco. Sim, também recente, super importante. E ela faz uma retrospectiva dos tipos de luto. Gente, é muito importante, porque eles trazem desde o início e atual com Linda, é muito importante para quem quiser estudar sobre isso, né? Sim. É uma referência maravilhosa também. E recente, bem atual, né? Haja dinheiro, né? Pra gente. Inclusive, vai ter um simpósio agora com a dona Maria Helena Franco, que vai ser lá no Rio de Janeiro, né? O da Associação Brasileira. Estou inscrita, viu? Ah, estarei lá.
E, gente, falando, né? Ei, como se fosse uma sou roda de de conversa São aqui, né? Paulo. De fofoca, de fofoca. Eu Né? sou de Mas tem São o povo do Paulo. Entre Laços, né? A Érica Palotino e a Cecília Rezende, né? Gente, altamente diferente. Eu acho importante, assim, quem puder ir também, né? Porque tá caro, gente. Ei, tudo que